falar de uma série que foi... Sob Redoma. Under the Dome, exatamente. Under the Dome. Você chegou a assistir alguma coisa? Me nego a assistir enquanto eu não ler o livro. Não, Problema. Eu assisti. Não, bicho, eu tenho que ler o livro primeiro do Stephen King pra depois assistir o filme. Não, Ou a mas... série. Só que tem um problema. Eu gosto tanto do Stephen King, que você, muito amigo meu, sabe disso. Eu tenho um grande ciúmes dos meus livros, meus DVDs. São quase intocáveis. Só que os livros de Stephen King são os únicos que eu compro e eu dou. Porque é como se eu quisesse que outra pessoa conheça. Beleza, né? Conheça o Stephen King. Retiro o que eu disse, voltamos ao programa. Né? E aí eu comprei o Sob Redoma, só que eu dei de presente. Dei de presente Sob Redoma, não comecei a ler. Por que eu tô falando, né? É o Nevoeiro expandido, para uma cidade inteira. Já reparou isso? Mas a ideia? Por que eu lembrei do Under the Dome falando da Fenda do Tempo? Né? Porque eu falei que a Fenda do Tempo eu achei que tem uma influência sobre Lost. Sim. A situação. Pô, eles pegaram uma galera sinistra para poder produzir Under the Dome. Baseado no Stephen King, né, na obra do Stephen King. O próprio Stephen King está na produção. Tá. Ele escreveu o primeiro episódio da segunda temporada. Um dos roteiristas é o cara do Lost, também, e tem o Steven Spielberg co-produzindo a série. Então, que adora esse tipo de coisa. Pegaram uma galera sinistra, né? Eu assisti o primeiro episódio, cara, assim, é muito sinistro, porque a Doma, ela é uma cidade do Maine. Beleza, agora eu estou sofrendo com spoiler. Uma cidade do Maine, né? Não, mas é só o começo, ninguém, né? Como você falou, sempre o Maine é recorrente nas obras dele, que é a cidade dele, né? E é uma cidade do interior. Aqui é a cidade que tem a polícia estadual, né? Tem aquilo, xerife, né? E aí, de repente, uma doma, do nada, cai, é como se fosse uma tampa mesmo de vidro, só que você não vê, que é obviamente transparente, e de repente as pessoas vão tentar sair da cidade e não conseguem. E na hora que a doma cai, que parece que ela caiu sobre a cidade, acontece uma grande explosão, um barulho assim, de explosão. E aí dá tipo um terremoto, as pessoas caem. E tem uma das cenas da hora que ela está caindo, um cara que está numa fazenda, e aí ele só sente aquele impacto tremendo, daqui a pouco ele olha, tem um monte de vaquinha em pé, né? As vaquinhas malhadas, daqui a pouco ele olha a vaca, começa a escorrer um dos lados da vaca na doma, porque a doma caiu no meio da vaca, né? Aí começa a escorrer o lado de dentro da vaca, e o outro lado fica em pé preso, você vê por dentro da vaca, assim. Não, sangue é o que não vai faltar nunca. E a doma, ela corta de maneira grotesca a cidade, né? Corta casa no meio, corta fazenda no meio, gente que estava fora da cidade, que volta não consegue voltar. As estradas, né, da cidade, o pessoal que está chegando na cidade desavisado, patifa o carro, né? Eu acho que eu até vi um trechinho de um trailer com um avião, né? Eles vão tentar quebrar o avião bate, uma coisa assim. E aí começa justamente a situação. E aí você tem grupos da cidade que começam a tentar conclamar, olha, a gente não sabe até quando vai durar isso, né? O governo começa a investigar com militares, cientistas do outro lado da doma, mas eles não podem se comunicar porque não tem som. Barreira acústica você também. Você não ouve ninguém, as comunicações todas ficam cortadas, e aí as pessoas da cidade começam a surgir também os fanáticos religiosos, e aí você tem um grupo que tenta manter a união e a fé da cidade, né, nesse contexto de relativa desordem, que ainda não tem uma desordem estabelecida, mas a expectativa de saber quanto tempo eles podem ficar ali, vai acabar recurso, aí algumas pessoas já começam a planejar. Tem gente que não começa nem a planejar uma forma de tentar descobrir o que está acontecendo e sair dali. A gente começa a planejar, como que eu vou viver se eu nunca mais sair daqui? E aí já começa a, de maneira egoísta, criar os seus planos para poder ficar ali dentro, sacou? Agora eu vou ter que pegar de volta o livro, porque eu preciso ler. Mas, cara, provavelmente isso é o primeiro capítulo do livro. Não, imagina, porque normalmente é muito mais aprofundado no livro do que, apesar de ser uma série, né? Eles vão acrescentando coisas. Eles vão tentar e pelo que eu inserir um monte de coisas para poder dar volume. Né? E pelo que eu vi da crítica do livro sobre Redoma, existe um político lá dentro que ele tenta se aproveitar o vereador, né? Se aproveitar desse medo para se proclamar um líder. Logo no primeiro episódio, no segundo episódio acontece. O xerife da cidade, que é uma pessoa bem com idade já avançada, quase aposentando, ele é muito respeitado.
na cidade. A cidade é pequena, todo mundo se conhece. A assistente dele, né, que é a policial que trabalha com ele, é quase uma filha dele, e ele morre no segundo episódio. Porque ele vai tentar encostar na doma, dar um choque nele e ele tem um marca-passo no coração, alguma coisa assim. E a doma, ela tem Ué, não pode encostar na redoma, não? Pode encostar, mas ela é levemente eletrificada. Então as pessoas encostam, todo mundo tem um choque. Só que ele, por ter esse marca-passo, morreu. E ele morre. Quer dizer, aquela pessoa que era a autoridade mais respeitada, não só como autoridade, mas como a pessoa que poderia ter experiência, que as pessoas tinham confiança nele, morre. Quer dizer, as pessoas ficam desamparadas, né? Aí os perdeu o nosso líder. Né? Legal. Você menciona esse político, esse vereador, e realmente ele começa, alguém tem que liderar. Porque pelo que eu li das críticas, a história toda ela passa num embate dentro da cidade entre esse vereador e um ex-militar do exército, uma coisa assim, que ele tenta amparar as pessoas. Que vai ser o mocinho do filme, né? Sem dúvida nenhuma, é uma espécie de nevoeiro ampliado, né? Ele saiu do supermercado e ganhou a cidade agora. Sem ser o nevoeiro, uma redonda. Mas vale assim, até onde eu assisti agora, na primeira temporada, vale a pena, é legal. E eu, vou falar dos clássicos aí agora? Vamos lá. Você assistiu os Carrie da vida, né? Carrie, que eu acho que é um dos mais conhecidos dele. O primeiro livro dele, na verdade. Primeiro livro, né? Não, ele jogou no lixo. Ele não gostou, ele escreveu, que porcaria é essa? A mulher pegou, a mulher dele, a esposa, né? Ele é casado até hoje, casou em 71, por aí, né? Aí ele pegou o Carrie, não, meu amor, você tem que explorar mais isso, a gente tá precisando de grana, meu amor, vai trabalhar, vagabundo, né? Aquela coisa toda, você é um escritorzinho de merda. E o que acontece? Pega, manda para uma editora, a editora paga R$2.500 para ele, $2.500 para ele. Que na década de 70 já era uma grana interessante. Não. Aí lá, vamos ver qual é o futuro desse livro, se vai render ou não. Rapaz, estourou. Meses depois, $400 mil depositados na conta bancária dele. Imagina! Pô, por isso que o cara tá aí hoje. E é uma história basicona, né? Carrie, na verdade, assim, também, pra época, eu acho que era algo muito novo, assim, né? Mas hoje, depois desse monte de filme de terror de adolescente aí... O próprio Carrie, né? A galera não se assusta. Já é o terceiro Carrie. Já é a terceira versão que eles fazem pro cinema. A que eu acho melhor, assim, eu não assisti a primeira. A primeira é de 76. Da década de 70 ainda. 76. Não assisti a primeira. Mas assisti a segunda da década de 90. Acho que 92. 91, 92. E, no final do ano passado, saiu um novo reboot, que é o Carrie. Que eu não gostei. Você não assistiu, né? Não. Eu não gostei. Eu gosto muito do de 92, porque a menina que eles escolheram para fazer a Carrie é estranha. Só o contexto rápido do Carrie. É uma menina que estuda numa escola, no high school, né, numa escola de ensino médio, e ela tem dificuldade de relacionamento porque ela teve uma criação muito repressora, religiosamente repressora, pela mãe dela. Por isso que a continuação do nome do livro que virou filme é Carrie, a Estranha, né? Porque realmente ser educado desse jeito... enfim. E aí, só que chega uma hora ela tem que ir para a escola, não tem jeito. Ela tem que ir. Socializar, né? A mãe com muita resistência, mas deixa ela ir para a escola. Só que ela vai para a escola já totalmente reprimida, né? Incapaz de conseguir olhar para o rosto das pessoas. E provavelmente não era isso que... Talvez fosse isso que o Stephen King pensava em abordar, essa questão do bullying, que hoje é bem forte aí, essa discussão. Por ela ser estranha, né? Por ela não se enquadrar no comportamento popular dos adolescentes e tudo, ela é muito sacaneada na escola, ela sofre o tempo todo gozações, brincadeiras e tudo. Só que em determinado momento ela começa a manifestar algum tipo de habilidade paranormal. Ela começa, isso vai aos poucos, é claro, né? Mas ela vai aumentando essa capacidade paranormal dela, de fazer as coisas se mexer, de fazer um copo cair da mesa, de quebrar um vidro e tudo. E é claro que vai chegar uma hora que isso vai estar potencializado de uma maneira que ela vai... Foge do controle dela. Não só foge do controle, né? Tem muito a ver com o Hulk também. Com aquela coisa do Hulk. Extravasar da raiva. a raiva. Ela começa a manifestar... Você extravasa de modo natural. Ela começa a manifestar essa habilidade justamente em momentos em que ela está passando algum constrangimento.
E a menina do de 92, realmente, a menina é assustadora, assim. Você olha ela é uma estudante, não tem nada de terror. Só que você olha para ela, você fica angustiado com a maneira como ela conseguiu interpretar aquela inibição. Só que a menina da versão do ano passado, colocaram a atriz até boa, né? Mas o diretor não foi bom. Eu não lembro agora quem foi o diretor, mas ele não conseguiu fazer com que ela... captar a essência do Stephen King, na verdade. Assim, né? visualmente você não vê ela uma adolescente diferente de qualquer outra, loirinha, de olhinho claro, né? Com aquele visual que todo mundo tenta ter, que todos os adolescentes tentam imitar, né? Sim. Enfim, e ela só fica assustada. Ela não conseguiu passar, né, na interpretação física dela aquilo que o Stephen King, eu acho que quis mostrar como uma menina que viveu aquilo que passava a ter. Porque até mesmo... Salva muito o filme a Julianne Moore, que interpreta a mãe. Espetacular. Em que sentido? Todos os possíveis e imagináveis. Ela é cheia de pinta, cara. Adoro pintas. Aqui, ó. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Foi esse o meu amargo fim. Ela interpreta muito bem, assim. Toda aquela angústia que ela é uma excelente menina, atriz. toda aquele peso dramático e toda aquela repressão que você vê na atriz que interpreta a Carrie em 92, você vê na Julianne Moore, né? Uma mulher muito perturbada, sempre na autodefensiva com relação a tudo, a pessoas que vão tentar conversar com ela. Fantástico, fantástico. Bem, se for para falar de clássicos, né, a gente tem que falar obrigatoriamente de O Iluminado, A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade. Você sabe que o Iluminado, não vai falar de tudo, né, mas você sabe que o Iluminado, o Stephen King não gostou do filme. Mas, rapaz, não, eu vou falar. Mas, bicho, eu até que dou uma certa razão para ele. Por quê? Fala do Iluminado aí no contexto. Não, só porque que eu dou razão pro Stephen King, cara. Porque o Iluminado, tirando a parte que ele está querendo matar todo mundo, né, é um pouco da história do Stephen King. Ele já declarou isso em várias entrevistas. E você mesmo viu entrevistas dele nos últimos tempos. Ele é um cara alto astral, irônico, debochado, aquele jeitão bem diferente do estilo que a gente às vezes pensa que ele possa ter por escrever uma série de livros de terror e de ficção científica. All right, so listen, let me talk to you about on writing. You know, not just the book on writing, but writing itself. When I mean, because you are kind of a genre on your own now. If you go to a bookstore now, it goes, you know, other guys, people write books, Stephen King, like that, and all the, you know, all the goths and everybody are all there, like real people. I'm not talking Twilight twinks. I'm talking the real one, you know. It used to be that way until Twilight and 50 Shades of Grey and stuff, and now I feel a little bit unsexed or something. No. Mas, de modo geral, ele é um cara alto astral. E ele teve um momento negro na sua vida que ele se tornou um alcoólatra. Então, nesse caso, o que acontece? O personagem do Iluminado é ele. Então ele não queria aquele visual e aquela visão do personagem tão fria, tão sem sentimento. Tão... Eles pegaram o quê? Qual é a história do Iluminado? É um cara interpretado no filme, interpretado pelo Jack Nicholson. Mas a história do Stephen King é um cara que tem uma esposa e tem um filho pequeno. E ele consegue um emprego para ficar no inverno num hotel de extremo luxo, numa região gelada, né? E o hotel fecha no inverno, porque fica intransitável, fica tudo isolado, e aí vai precisar de alguém para cuidar de algumas coisas que precisam estar funcionando mesmo no inverno. Só que ele vai ficar com o filho e a mulher sozinhos. E aí algumas coisas sobrenaturais começam a acontecer no hotel, que já tem uma história de um assassinato no hotel, e outra coisa manjada. O antigo zelador. E eles ficam no hotel, chegam lá, vai todo mundo embora, e a tempestade isola eles não tem como sair, mas começa a estimular no personagem principal, o Jack Nicholson, no caso do filme, começa a estimular alguns instintos meio perversos, né? Ele começa a se sentir muito incomodado pela mulher, pelo filho, porque ele é o escritor, ele quer tentar escrever um livro também. E só que o clima do hotel começa meio que a potencializar uma paranoia e uma psicose nele. Então ele começa... Na realidade, quando eu assisti o Iluminado, eu não li a obra, eu só assisti.
eu imaginava que o Iluminado fosse o Jack Nicholson. Sim. Então, na realidade não é. O Iluminado é o menino, é o filho. O personagem do filme, ele é um cara, não é um cara que você vê que tem tanto que a lance da bebida você nem vê direito no filme. Nem tem uma... Alguns poucos momentos aparecem. tem um momento lá que tem uns... Um barzinho, que ele começa a imaginar coisas, né? Mas uma coisa meio você não esquizofrênica. vê a bebida como algo responsável por aquilo. Ele parece mais um lunático. Sim. Tanto que o Jack Nicholson foi escolhido não é à toa, porque o cara com mais cara de lunático, né? Aquela sobrancelha dele assim, não sei fazer. E que não, e aparece não só nesse filme, mas em outros também, né? Ele foi escolhido para interpretar o primeiro Coringa, que foi o do Batman de 89, né? Ele já chamaram ele por causa de Um Estranho no Ninho, que é um filme onde ele era um cara que ia pagar uma pena alternativa. Normal dentro de um manicômio. Ele ia pagar uma pena alternativa porque cometeu um crime leve, só que aí ele vai pagar num hospício. Então, quer dizer, ele sempre é associado a essa coisa de lunático. O visual dele colabora, realmente. Muito. Tem. Fala aí, História de Milagre. Não, a História de Milagre é um cara que ele é preso, né? Um negro. Qual é o nome daquele ator? Brutamontes. Você sabe que aquele ator ele era segurança do Bruce Willis? Morreu, né? Morreu tem uns 2 anos só. Eu esqueci o nome dele. A gente vai aparecer aqui. Ele é um armado. Baita de um negão gigante, assim, forte. Sempre aparece em filme de ação. De ação, exato. E foi impressionante a atuação dele no filme dramático. É um filme que não tem nada a ver com isso. Em que ele consegue encarnar quase, um misto, que a gente não sabe até onde vai a ingenuidade do ser humano, até onde vai um grau de demência, quem sabe, né, no melhor sentido da palavra. Ele é preso e condenado à morte, duas meninas brancas, e o filme... Sociedade racista. Ele se passa na década de 40 e de 50, na época auge das lutas pelos direitos civis dos negros, né? Exato. E ele é negro, daquele tamanho, forte, e o tempo todo você fica assim, pô, mas será que realmente foi ele? Né? Será que ele realmente cometeu aquilo? Você começa a questionar. Sim. Até que ponto realmente pode ter sido ele. O que vai ser descoberto no final. E ele fica no corredor da morte. Aí fica ele, mas um outro cara que também estava condenado, né? E o Tom Hanks, que é o chefe dos carcereiros lá, o policial-chefe dos carcereiros, e mais 3 policiais. E aí cria um laço estreito entre o gigante, o gigante dócil, né, digamos assim, e o Tom Hanks, que é o chefe lá dessa parte da penitenciária. E aí tem todo esse gigante, ele tem poderes paranormais e cria uma relação com ele de ajuda. O legal é que, apesar de ter todo esse grupo de personagens, mas eles estão sozinhos numa aula da prisão. Não tem mais ninguém. Então eles criam um clima de solidão, né, e necessário para que você conheça as pessoas, para que você realmente saiba quem é quem. Né, porque é um pequeno grupo que está distante da multidão, do barulho. Mas se você for reparar, eu acho até que poucas pessoas já observaram e comentam sobre isso nas obras do Stephen King. Se você for reparar, ele sempre pega um ambiente pequeno, ou um pequeno grupo de pessoas, para que ele possa, até por isso que eu estou mais curioso ainda com o Sob a Redoma, porque mostra a estrutura de uma cidade, né? Enquanto ele normalmente vai mostrar, ainda é pequena, porque normalmente ele mostra somente o quê? Um grupinho pequeno, uma realidade pequena, para que ele possa explorar todo o psicológico por trás de cada personagem. Isso é fenomenal.